E a gente repercute aqui sobre a entrevista de André Cury, ele que falou sobre a situação de Rafael Borré e também sobre Maurício, a situação do meia, que pode ou não virar reforço do Bahia para a próxima temporada. Também revelou uma situação importante sobre o meio-campista recém-comprado pelo Inter e também o atacante que está retornando pro Colorado em 2024. Então fica ligado, porque a partir de agora eu te trago todos os detalhes. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre, repercutir na verdade essa entrevista concedida pelo André Cury ontem ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. E o André falou sobre todas as situações daqueles jogadores que são, entre aspas, dele, alguns jogadores que ele tem uma parceria e outro que ele está intermediando o negócio e a gente vai comentar aqui, tá, beleza? Antes, a gente fala do Banrisul aqui, porque o Banrisul nessa reta final de ano tá com uma baita promoção para aquele que tem o cartão de crédito Banrisul e precisa pagar tanto IPVA quanto IPTU. Tu vai saber tudo depois clicando no link da descrição que vai ter nesse vídeo, beleza? Vamos nessa então, sem perder muito tempo, falar sobre essa entrevista dada pelo André Cury. O André Cury, ele normalmente conversa com diversos setoristas do Inter, diversos repórteres, jornalistas, enfim, via WhatsApp, né? A gente manda uma mensagem, ele responde, de poucas palavras normalmente, mas ele responde. Só que ontem foi diferente. Ontem, de noite, na Rádio Gaúcha, o André Cury concedeu uma entrevista onde ele explicou um pouco mais de detalhes, dá para se dizer assim, sobre a situação de Rafael Borré, a situação do Maurício que veio à tona ontem, e também ele falou sobre dois jogadores que é muito importante a gente ressaltar aqui, que é tanto o David, que está retornando, quanto o Rômulo. Vamos começar falando do David. O André foi bem claro sobre a situação do David. Ele deixou claro, né, que existem propostas pelo David, e não que só existam propostas, né, existe o interesse do próprio David em permanecer em Porto Alegre para a próxima temporada, se não pintar nada de bom para ele. Se não pintar nada de interessante, cara, ele pega e fica por aqui, não tem nenhum problema. Para tentar também ter espaço com o Eduardo Cudê. Só que tem um ponto muito importante nessa entrevista dada pelo André Cury quando ele fala do David. E aí a gente abre aspas, tá? O David é um grande jogador. Neste ano eu achei que ele jogou fora de posição. Colocaram de costas para o gol e ele é um extremo que tem que jogar pelas bandas, né? Que seriam pelas beiradas. Pelas bandas, desculpa. Ele jogou ele jogou fora de posição porque acha que ele é um extremo. Tem uma escassez de jogadores, não é fácil encontrar um jogador como o David. E como ele tem contrato por mais 2 anos, pode ser aproveitado. É uma decisão da direção. Mas se o Cudê deixar ele treinar aí por 30 dias, que seria a pré-temporada, acredito que certamente não vai mais deixar sair, fecha aspas. Foi isso que o André Cury falou sobre o David. Claro, hoje o cenário para o David é um pouquinho difícil, né? Se tu for ver. O São Paulo não fez força para permanecer com ele por lá, né? Não fez nenhuma força real de permanecer com o David para a próxima temporada. Chegou a pintar ali uma questão de tentar alongar o empréstimo, de prorrogar o empréstimo por mais uma temporada, mas nada mais do que isso. Teve uma questão do Vasco da Gama e agora há pouco também, essa semana, do Cuiabá, né? O Cuiabá teria interesse em levar o David. Mas nada mais do que isso. O David, até o momento, ele não despertou aquele alvoroço dentro do mercado da bola, né? Aquele alvoroço que a gente sempre espera. O Fortaleza, por exemplo, poderia fazer um investimento pelo David, mas optou por repatriar o Moisés lá do Cruz Azul. Né? O Moisés que foi vendido pelo Fortaleza ali por maio de 2023, ele agora foi repatriado para o Fortaleza nessa reta final de ano para 2024. Então, nem no Fortaleza, onde ele tem um carinho, tem um apreço maior, nem por lá chegaram a procurar o David para daqui a pouco formalizar uma proposta e levar ele de volta. Optaram pelo Moisés. Então o David dentro do futebol, dentro desse cenário, ele não conseguiu se virar a chavezinha da temporada que ele fez para o Inter, agora no São Paulo, até teve um mínimo do destaque, porque ele foi importante ali na reta final da Copa do Brasil, mas nada mais do que isso. Mas o André Cury deixa claro então que para ele, André Cury, se o David ficar aos 30 dias da pré-temporada, o Cudê não deixa ele sair mais. Não deixa mais sair. Não sei, cara. Eu não vejo tanto espaço assim pro David quanto o André Cury tá vendo. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. A gente sabe que se pintar uma oferta pro Inter, uma oferta que o Inter fique no 0-0 pelo David, o Inter vai liberar o David. O Inter não quer permanecer com esse jogador no elenco, a menos que não tenha outra alternativa. E aí ele vai ter que se representar junto com o grupo, beleza? Vamos para outra pauta, que é sobre o Rômulo. O Rômulo, vocês lembram, o Inter adquiriu o Rômulo, tá tudo certo, o Rômulo foi comprado, o Rômulo fica por aqui, vai renovar o contrato por 3 temporadas, o Inter tá pagando os 3.600.000 reais
ao Atlético para contar com o Rômulo, né? Seriam 10 parcelas de 360 mil reais, é isso que eu tenho de informação, e é isso que me passaram. E o Rômulo fica por aqui. Só que o André Cury, ele foi perguntado sobre o Rômulo, e aí ele trouxe um ponto muito importante, na verdade trouxe uma informação pra gente, porque disse que o Rômulo já teve propostas, abre aspas para o André Cury, acho que o Rômulo vai ser uma peça importante, já tem propostas do exterior, de um clube da MLS, por muito mais do que já foi investido, mas acho que é um jogador que vai ser muito bem aproveitado neste ano. Então o André Cury já deixou claro. E aí a gente já falava disso há muito tempo, gente, muito tempo. Pô, o Rômulo é um cara que vai ser vendido ali na frente pelo dobro, triplo, quádruplo do valor, porque é muito barato. Foi um jogador muito barato, foi uma... Vamos lá, o Inter apostou em 3 jogadores de destaque de campeonato estadual, né, naquela leva. Foi o Rômulo, foi o Gabriel Barros e foi o Jean Dias. Dos 3, o Jean Dias não deu certo, né, também a idade pesava muito para isso. O Gabriel Barros é um jogador que a gente ainda pode ver mais na próxima temporada e o Rômulo realmente foi o grande acerto. Jogou de lateral direito, correspondeu. Jogou de volante, também correspondeu. Mesmo naquele time muito ruim do Mano Menezes, ele conseguiu dar um retorno. Então eu espero muito do Rômulo para 2024. E se ele conseguir mostrar esse futebol, o Rômulo começa de titular a temporada na vaga do Johnny. Ele era titular com o Mano na vaga do Johnny. Aí o Kudê chega, bota o Johnny no time e aí a gente vê o Johnny jogar muita bola e aí não tem como tirar o Johnny do time. Mas essa questão é importante. Do próprio Rômulo, cara, vai ser vendido ali na frente por não por uma bolada, não vou falar assim, né? Mas daqui a pouco, pô, pagou 3.600 de reais, tá? 3.600.000 de reais. Ali na frente, o Rômulo daqui a pouco vai ser vendido por 4 milhões de euros, tá? Vai ser um jogador que vai ser vendido daqui a pouco por 20 milhões de reais. Ele tem isso, ele tem futebol para isso. Então foi um baita achado da direção a questão do Rômulo. Esse time da Major League Soccer, o André Cury, ele não quis falar quem era, né? Deixou em sigilo, mas já deixou claro, então, que já teve proposta pelo Rômulo. Muito provavelmente, então, no meio de 2024, a gente tenha mais propostas pelo Rômulo e a gente vai voltar a falar aqui sobre o Rômulo. Beleza? Vamos passar, então, para o Maurício, né? O Maurício, está todo mundo já bem atento à situação do Maurício, né? Maurício, Grupo City, o que está acontecendo? O Grupo City, 12 milhões de euros está oferecendo, o Inter ficaria com 6, com 8. A matéria da ESPN traz que o Inter tem 60%, que a gente tem de informação é que o Inter tem 50% do Maurício. Então, se pinta uma proposta de 12, o Inter fica com 6. O André Cury foi questionado sobre o Maurício. E ele foi bem ponderado na situação do Maurício, tá? Abre aspas, tem 2 aspas dele que são importantes. Ele falou: o Maurício está muito feliz no Inter, se identifica, não temos nada definido. Surgem propostas, nós levamos para a direção, o que é o nosso trabalho. Todos os clubes estão de olho, né? E complementou depois. O Maurício tem um sonho de jogar na Europa. Isso conta muito. Se tivermos um projeto importante, será muito bem-vindo. Não podemos descartar nenhuma oferta. O Maurício está feliz no Inter, não tem pressa para sair. Ele quer conquistar títulos. A tendência é dele permanecer no plantel em 2024. Finalizou, fechou a aspa do André Cury. E é isso que a gente tem de informação, é isso que a gente trouxe ontem aqui para vocês. E aí veio uma galera, cara, veio a torcida do Bahia falar sobre essa situação e a gente não tá desdenhando do Bahia. A questão é o desejo do Maurício nesse momento, tá? E aí eu falo também diretamente pro torcedor do Bahia, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar lá. A questão não é o Bahia, a questão não é o Grupo City, a questão é o Maurício, o desejo dele. O desejo não é ficar no futebol brasileiro, não é jogar no Bahia. O desejo do Maurício é ir atuar na Europa. O que a gente tinha é uma boa relação, né, do André Cury com a Atalanta, por exemplo. O André Cury tem uma boa relação com a direção da Atalanta. Daqui a pouco pode pintar uma oferta da Atalanta pelo Maurício. Se ele conseguir nesse primeiro semestre consolidar esse futebol que ele apresentou nesse 2023. Se ele consolidar, certamente vão chegar propostas de futebol europeu para ele no meio do ano, que é a janela mais forte do futebol europeu. Então, a questão não é com o Bahia. O Bahia pode vir aqui, oferecer os 12, o Inter rechaçou. Só que se o Bahia chegar aqui com uma oferta pelos 50% do Inter, entre 10 a 12 milhões de euros, o Inter agradece os serviços prestados pelo Maurício e fala, ó, pode ir. Tá aí, a oferta que a gente precisava, né, em cima da nossa porcentagem junto a ti, chegou. Agora tu define, tu quer ir? Aí tu pode ir. Mas se não quiser ir, a gente senta e conversa e vê o que é melhor para todo mundo. Então, esse é o cenário, tá? E o André Cury traz, e ele meio que deixa claro que, ó, a tendência é dele permanecer no plantel em 2024.
Não tem nada definido, mas a tendência é essa, então, junto ao Maurício. Vamos finalizar com o Borré. Tenho certeza que vocês estão... Quem ficou aqui até o final desse vídeo quer saber mais sobre Rafael Borré. Rafael Borré tem contrato de empréstimo até meio de 2024 com o Werder Bremer, pertence ao Eintracht Frankfurt, aprendi a falar Eintracht Frankfurt, e ele tem contrato por lá. Todo mundo vinha com uma informação, uma situação importante sobre o Borré, veio uma situação até da Alemanha que o Borré tinha descartado a oferta do Inter, tinha agradecido, mas que o Borré não viria para cá. O André Curi, ele trouxe um ponto importante sobre a situação do Borré. E eu vou ler a aspa e depois eu comento em cima. Abre aspas, André Curi. Possibilidade sempre tem de se conversar. O Borré gosta muito do projeto do Inter. Isso já foi conversado com o pessoal do clube. Tem conversas, mas não tem nada definido. Ele tem contrato de empréstimo com o Werder Bremer, depois ele volta para o Eintracht Frankfurt. Essa é a aspa do André Curi. O que a gente tem que levar em conta daqui, tá? O Borré gosta muito do projeto do Inter, ou seja, o Borré já sabe o que o Inter tem a ele, tem de oferecer a ele. O Borré já sabe que o Inter tem interesse, o Borré já sabe que existe a negociação, o Borré já tem a proposta na mesa dele. E ele gosta disso, ele gostou do que ele viu. Já foi conversado isso também com o pessoal do clube, do Eintracht Frankfurt. E aí deixou claro ali que tem conversa, mas não tem nada definido e que ele tinha o contrato de empréstimo com o Werder Bremer. E aí depois o André Curi até finaliza. O Inter tem um goleiro de seleção que é o Rocher, tem o Alan Patrick, que na minha opinião é o melhor jogador do Brasil, tem o Maurício, tem o Arangues, que fez sucesso na Europa, e tem o Valência também. São jogadores de referência, o que torna mais atrativo. E aí finalizou o André Curi. Então, ou seja, cara... O Borré gosta muito do que ele vê do plantel do Inter. Ele gosta de ver, pô, tem bons jogadores aqui. Tem um baita goleiro, tem três baitas meias, que é o Alampa e o Maurício Arangues. E lá na frente tem o Valência. Acho que só tá faltando eu nesse time aí. Quem sabe eu vou para aí. Então, assim, a resposta do André Curi referente à situação, ela é bem ponderada, sim. Mas ela deixa aquela porta aberta para, opa, existe a negociação. Estão tentando convencer, né? Estão tentando finalizar, estão tentando, né, terminar com tudo que tem ali, dar todos os cheques. Ó, o Borré gostou da possibilidade, gostou do projeto. O Eintracht Frankfurt, ele já sabe, já tem toda a sinalização. Vamos se acertar então nos valores que o Eintracht Frankfurt quer. O Werder Bremer é um problema? Vamos conversar com o Werder Bremer para ele liberar agora, no início de 2024, o Rafael Borré, porque se ele for ficar até o final da temporada, depois do meio do ano, ele é jogador do Inter. Então vamos já finalizar por agora. Então, assim, é um caminho longo, é uma negociação complexa, mas que ela tende a ir até o último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, do futebol europeu para o futebol brasileiro, de 2024. Tem tudo para ir até o último dia essa situação. O Inter vai tentar até o último a contratação de Rafael Borré, que na visão do Inter é o parceiro ideal, o parceiro perfeito para a Enervalência lá no ataque. Beleza? Não esquece, depois desse vídeo, na verdade, antes, né? Depois do vídeo, na verdade, tu vai aqui na descrição do vídeo, porque tem todos os detalhes da promoção do Banrisul para aquele que tem o cartão de crédito Banrisul e tem também, e precisa, na verdade, pagar o IPVA e o IPTU. Vai depois aqui na descrição que tem uma baita promoção. O Banrisul todo mês tem uma promoção massa e esse mês de dezembro não é diferente. Tem essa promo que é muito boa para ti que precisa pagar teu IPTU e o IPVA, beleza? Não esquece, curte esse vídeo, comenta o que tu acha sobre todas as situações, se tu quer que o David permaneça, se tu acha que o Inter daqui a pouco se pintar uma oferta pelo Rômulo, tem que vender o Rômulo antes mesmo de utilizar ele em 2024, quero que tu fale sobre a situação do Maurício e principalmente que tu fale sobre Rafael Borré. O Inter tem que manter todas as atenções em Rafael Borré, ou o Inter já tem que estudar no mercado outras possibilidades e quem sabe deixar Rafael Borré como um plano B em caso de demora para fechar essa negociação. Deixa nos comentários, não esquece, te inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!